No meio do Oceano Pacífico, existe um país formado por pequenas ilhas e recifes que mal se avistam sobre o mar. Chama-se Tuvalu e está localizado entre a Austrália e o Havaí, longe das rotas turísticas e dos mapas comuns. Tem menos de 12 mil habitantes espalhados por 9 ilhas, sem montanhas nem grandes cidades. Durante séculos, as suas comunidades viveram do mar, da pesca e da agricultura, limitadas pelos recifes de coral. Foi colônia britânica até 1978, a altura em que conquistou a independência e se tornou uma das mais pequenas e remotas nações do mundo. Não tem exército, nem grandes indústrias, nem ligações diretas com muitos países. O seu território é frágil e os seus recursos escassos. No entanto, o seu povo ainda está lá, adaptando-se às condições envolventes. Como é viver num lugar tão longe de tudo? Bem-vindo a Mundare. Hoje vou mostrar-te. Vamos começar. Nascer, crescer e viver no país mais remoto do planeta. Em Tuvalu, a vida começa em casas simples, feitas de materiais leves, onde as famílias vivem muito próximas umas das outras. As crianças crescem num ambiente onde quase tudo é partilhado. Brincam descalças na terra, correm por trilhos entre coqueiros e aprendem desde cedo a ajudar no que for preciso em casa ou na aldeia. Os bebés são cuidados por todos. Mães, avós, tias e vizinhos partilham o seu tempo. Os mais pequenos habituam-se ao ritmo do tempo, ao sol forte do meio-dia e às chuvas curtas que aparecem sem aviso. À medida que crescem, as crianças juntam-se aos adultos em tarefas básicas. Vão pescar com eles, ajudam a carregar lenha ou a mover redes e também acompanham os pais na busca de frutos ou tubérculos. A pesca artesanal é um dos pilares do cotidiano. Muitos saem em pequenos barcos simples, feitos para se deslocarem entre as ilhas e lagoas. Uns pescam com cana, outros com redes e outros à mão. Fazem-no ao amanhecer, ao anoitecer ou sempre que a maré o permite. A agricultura também faz parte do seu trabalho diário. Não há grandes campos, mas há hortas caseiras onde crescem bananas, cocos e raízes como o taro. As mulheres cuidam destas plantas pacientemente. Cada família tem o seu próprio espaço, mas trabalham frequentemente em conjunto. Em alguns locais, organizam-se para limpar a área circundante em conjunto ou para recolher alimentos. Também criam galinhas, porcos e alguns patos, embora o espaço seja limitado. Em alguns locais, os currais estão perto da pista do aeroporto, onde é mais fácil vigiar os animais e alimentá-los. Durante a manhã, a maioria das pessoas divide o seu tempo entre as tarefas domésticas e o trabalho comunitário. As mulheres são responsáveis por cozinhar, lavar e manter a casa arrumada. Quando os homens não estão a pescar, ajudam com reparações, transporte ou trabalhos de construção ligeiros. As casas têm geralmente uma estrutura aberta, com telhados metálicos e pisos simples. Algumas são elevadas para proteger contra a umidade. Muitas não têm divisões internas rígidas. A vida acontece mais em grupo do que em privado. A tarde traz geralmente uma pausa. Nesta época, uns descansam à sombra, outros conversam nas ruas. Nas aldeias, vêem-se pessoas sentadas no exterior, em cadeiras de plástico ou bancos de madeira, a olhar para o mar ou simplesmente a conversar. É também comum as crianças e os jovens jogarem futebol ou voleibol em espaços abertos. Os campos nem sempre são demarcados ou têm redes cheias, mas isso não importa. Jogam com o que estiver disponível. Por vezes, até usam a pista do aeroporto para isso. A música toca frequentemente nas casas e nas ruas. Utilizam rádios, pequenos altifalantes ou telefones. Gostam de dançar, cantar e repetir músicas locais ou estrangeiras que aprendem na internet ou em CD gravados. Também tocam tambores e outros instrumentos simples nas celebrações. O ritmo faz parte da vida, assim como as refeições partilhadas. A cozinha é feita em grupo. São servidos pratos grandes e todos comem juntos, sentados no chão ou em mesas baixas. À noite, a atividade diminui. As casas são iluminadas com luzes suaves, muitas vezes com lâmpadas de baixo consumo ou recarregáveis. Em ilhas mais pequenas, a eletricidade nem sempre está disponível,
pelo que é necessário planear com antecedência. Uns utilizam geradores, outros adaptam-se ao ciclo solar. As pessoas deitam-se cedo. A rotina não deixa espaço para longas noites sem dormir. Os dias começam cedo e a natureza impõe o seu ritmo. O transporte entre ilhas é feito por pequenos barcos. Existem poucos veículos em terra e a maioria das pessoas viaja de moto ou bicicleta. As distâncias não são grandes, mas o calor e a umidade tornam a locomoção um esforço. Em Funafuti, a capital, existe uma estrada principal que vai de uma ponta à outra da ilha. Em poucos minutos, pode ir de norte a sul. Ao longo das ilhas, há casas, árvores e vistas para o mar. No dia a dia, não existem grandes superfícies ou centros comerciais. Os itens básicos são encontrados em pequenas bancas ou empresas familiares. Fruta, arroz, peixe, enlatados, massa. O essencial para o dia. Muitas vezes, o que falta é partilhado entre vizinhos. Ajuda sem pedir nada em troca. Se alguém tem mais, partilha. É assim que funciona. As relações são próximas, todos se conhecem. Nas ilhas, o anonimato não existe. O país que está a ser varrido do mapa em Tuvalu, conta-se a terra sob os seus pés. As ilhas que compõem este país estão construídas sobre recifes de coral, com uma elevação que mal se eleva acima do nível dos oceanos. Em alguns locais, a água está a menos de 2 metros abaixo das casas. Noutras, ela já começou a avançar pelas margens, infiltrando-se na terra e entrando em zonas que antes não alcançava. O mar avança não violentamente, mas de forma constante. A cada ano, ganha terreno, centímetro a centímetro. Há décadas que as medições mostram que o nível do mar está a subir mais rapidamente em Tuvalu do que em muitas outras partes do planeta. Têm sido registrados aumentos de meio centímetro por ano desde a década de 1990. Em termos simples, isto significa que o espaço vital está a diminuir a cada estação. Áreas que antes eram estáveis recebem agora marés mais altas. Algumas casas precisam de ser reforçadas, elevadas ou até mesmo abandonadas. Há hortas que já não produzem porque a salinidade do solo as tornou inúteis. O ponto mais alto de Tuvalu está apenas a 5 metros acima do nível do mar, mas a maior parte do país é muito mais baixa. Em várias ilhas, a terra está apenas a 1,5 metros acima da superfície do oceano. Durante tempestades fortes ou marés mais altas do que o normal, a água atravessa a costa sem dificuldade. Nestes dias, a água aparece nas ruas, quintais, campos e estradas. Não vem de cima como a chuva, mas sim dos lados, empurrada pelo oceano. As inundações começaram a afetar zonas onde vivem famílias inteiras. Alguns tiveram de mudar as suas casas para o interior. Mas, como as ilhas são tão estreitas, este movimento não é suficiente. Em algumas áreas, já não há espaço para deslocalização. Em alguns casos, foram construídos muros com pedras, barreiras improvisadas feitas de sacos ou diques simples construídos com terra e ramos. Estas soluções proporcionam um alívio temporário, mas não resolvem o problema. Em 2023, as organizações internacionais confirmaram que Tuvalu está entre os territórios com maior risco de desaparecer debaixo de água nas próximas décadas. As previsões indicam que, em 2050, grande parte da superfície do país estará permanentemente submersa. Algumas projeções sugerem que 95% do território será afetado. Se isto acontecer, as casas, estradas, escolas e espaços de reunião ficarão submersos ou inutilizáveis devido à umidade. O avanço do mar também altera o modo de vida. Algumas famílias que antes cultivavam os seus alimentos perto de casa já não o podem fazer. O solo fica mole, enche-se de sal e perde firmeza. A água infiltrada transporta lixo, contamina poços e cria zonas pantanosas. Em dias de chuva intensa, as poças de água não desaparecem. Acumulam-se, misturam-se com o lixo e representam riscos para a saúde. As autoridades locais tiveram de declarar alertas e solicitar assistência externa em momentos críticos. Na capital, Funafuti, onde vive a maioria da população, foram detectadas zonas onde a água do mar se infiltra no subsolo
e emerge sob a forma de pequenas fontes salgadas. Isto ocorre mesmo sem chuva ou ondas fortes. É uma indicação clara de que as águas subterrâneas estão a ser empurradas para cima. Na prática, isto significa que o oceano está a ganhar terreno por baixo, não apenas pelos lados. Os cemitérios também estão em risco. Algumas sepulturas foram danificadas por fugas ou deslizamentos de terras. Nas zonas próximas do mar, as sepulturas estão expostas à umidade constante. Isto gera ansiedade nas comunidades, que sentem que os seus espaços sagrados estão a ser tocados por algo que não conseguem impedir. Já foram discutidos planos para realocar os restos mortais para outros locais, mas isso requer coordenação, licenças e materiais que nem sempre estão disponíveis. O domínio.tv, os telefones sexuais e as rendas mais estranhas. Tuvalu encontrou formas bastante inusitadas de ganhar dinheiro. Como o país tem poucos recursos naturais e quase nenhuma indústria ou exportação, o governo teve de procurar saídas criativas. Uma das mais conhecidas foi a utilização do seu próprio código de internet, .tv. Esta simples combinação de letras, que identifica oficialmente Tuvalu no mundo digital, tornou-se uma oportunidade inesperada. As empresas estrangeiras que trabalham com canais, transmissões ou conteúdos de vídeo interessaram-se por este domínio. Para muitos, estas duas letras assemelhavam-se diretamente à palavra televisão, o que as tornou muito procuradas. A partir daí, a Tuvalu começou a alugar o domínio.tv a empresas tecnológicas. Graças a estes contratos, o país passou a receber rendimentos independentes do clima, da pesca ou das plantações. O acordo para explorar o domínio começou na década de 1990. O acordo original previa que uma empresa estrangeira pudesse utilizar o domínio em troca do pagamento de uma quantia anual ao governo. Esta entrada de dinheiro tornou-se significativa. Permitiu o financiamento das despesas governamentais, a satisfação das necessidades básicas e a manutenção dos serviços. Durante vários anos, esta receita representou uma parte considerável do orçamento nacional. O modelo de negócio não exigia infraestruturas caras. Não havia necessidade de construir nada na ilha ou de investir em tecnologia própria. Bastava assinar o contrato e permitir que as empresas utilizassem o domínio a partir de qualquer parte do mundo. A ideia era simples, mas eficaz: transformar um detalhe administrativo numa fonte estável de rendimento. Além do domínio web, Tuvalu tentou outra abordagem igualmente inesperada. Durante algum tempo, o país alugou números de telefone com o código +188 a empresas dedicadas a serviços de entretenimento para adultos. Estes números eram utilizados por empresas que ofereciam linhas de chat pagas. Através deste sistema, Tuvalu recebia uma parte do dinheiro gerado por cada chamada. A receita destas linhas telefônicas atingiu cifras significativas. Durante vários anos, mais de $600 mil foram angariados anualmente. Para um país pequeno, sem exportações fortes nem grandes empresas, este valor era demasiado elevado. O governo utilizou estes fundos para cobrir as despesas internas. Tratou-se de uma medida prática, baseada na urgência de obtenção de recursos. Estes tipos de contratos geraram debates no país. Alguns setores da população sentiram-se incomodados com a origem do dinheiro. Foram realizados protestos, escritas cartas e organizadas reuniões comunitárias para discutir a questão. Finalmente, por volta de 2000, as autoridades decidiram cancelar os contratos com estas empresas. O aluguer de números para este tipo de conteúdo foi interrompido. O então ministro das Finanças explicou que a medida foi tomada por respeito à população. Referiu ainda que o país não se podia sustentar apenas com esta receita e que outras fontes precisavam de ser encontradas. O cancelamento deste modelo deixou um rombo nas contas públicas. A assistência internacional e o apoio de fundos externos tiveram de ser procurados para manter um certo grau de estabilidade. O Fundo de Investimento para o Desenvolvimento de Tuvalu foi um dos mecanismos criados para prestar apoio financeiro. Este fundo procurava acumular capital e utilizar os juros para financiar projetos ou necessidades nacionais. No entanto, passou por momentos difíceis. Diversas crises econômicas globais afetaram o seu desempenho. Em alguns anos, o fundo sofreu prejuízos
ou apresentou rendibilidades muito baixas. A situação levou o país a continuar a procurar formas de gerar receitas. Foram celebrados acordos com empresas estrangeiras para autorizar a passagem de barcos de pesca em águas próximas. Selos postais e moedas comemorativas foram também vendidos a colecionadores internacionais. Estas iniciativas geraram receitas mais baixas, mas serviram como um complemento para cobrir as despesas. O governo manteve-se ativo na procura de novas fontes de rendimento não tradicionais. A falta de recursos naturais significativos ou de indústrias próprias obrigou-o a procurar recursos fora do país. Foram assinados acordos com organizações internacionais para receber cooperação técnica e financeira. Esta ajuda foi utilizada para obras públicas, assistência médica, educação e melhoramentos básicos nas ilhas. Caçados no mar. A rede de raptos, que esvaziou Tuvalu. No final do século XIX, Tuvalu foi atingida por uma prática que teve um impacto duradouro em muitas ilhas do Pacífico, o blackbirding. Este sistema passava por capturar pessoas e levá-las para trabalhar longe das suas casas em condições adversas. Em muitos casos, os jovens eram trazidos para bordo de navios através de batota, engano ou força bruta. Os sequestradores navegavam entre as ilhas em busca de pessoas que pudessem servir de mão de obra barata. Em Tuvalu, várias aldeias foram afetadas. Os marinheiros que chegavam apresentavam-se como missionários ou comerciantes, oferecendo boleias, comida ou trabalho. Alguns jovens aceitavam embarcar no navio, sem saber o que iria acontecer a seguir. Outros eram levados sem aviso prévio, enquanto caminhavam ao longo da costa ou trabalhavam em terra. Uma vez a bordo, não havia volta a dar. Os navios partiam sem deixar rasto e ninguém os podia seguir. As famílias eram deixadas para trás, sem saber para onde tinham sido levados os seus filhos, irmãos ou maridos. Os destinos mais comuns eram plantações nas ilhas Fiji ou em partes da Austrália. Aí, os recém-chegados eram obrigados a trabalhar na cana-de-açúcar, no algodão ou em grandes plantações sob vigilância e sem direitos. O impacto foi profundo. Em várias zonas de Tuvalu, o número de jovens caiu drasticamente em poucos anos. As aldeias foram esvaziadas de homens em idade ativa. Isto afetou diretamente a pesca, a agricultura, a construção civil e a organização da aldeia. Mulheres, idosos e crianças foram deixados a realizar tarefas pesadas, tentando sustentar o ritmo de vida com menos pessoas. A estrutura social também se desintegrou. Numa sociedade pequena e altamente conectada como a de Tuvalu, sente-se a ausência de uma única pessoa. Mas quando desaparecem dezenas ao mesmo tempo, tudo se desequilibra. Muitas famílias perderam vários membros num único ano. Algumas famílias ficaram sem filhos rapazes. Outras mulheres nunca mais viram os seus maridos. Nas aldeias, as pessoas começaram a viver com medo. Evitavam sair sozinhas ou para zonas remotas. Os navios que se aproximavam eram vistos com desconfiança. Cada veleiro ou escuna que surgisse no horizonte podia ser uma ameaça. Mesmo os verdadeiros missionários ou comerciantes tiveram de enfrentar esta desconfiança. A tranquilidade das comunidades foi abalada. A perda de jovens também teve efeitos a longo prazo. Com a ausência de uma geração ativa, o crescimento populacional abrandou. Menos crianças nasceram. A construção e as atividades comunitárias foram adiadas. A formação profissional também foi restringida. Muito conhecimento foi transmitido diretamente entre pais e filhos, ou entre idosos e jovens. Com esta cadeia quebrada, algumas práticas desapareceram ou enfraqueceram. Os sequestrados que chegavam às plantações viviam sob controle total. Eram obrigados a trabalhar longas horas, sem descanso, com pouca alimentação e vigilância constante. Alguns eram espancados ou presos. Outros tentavam escapar, mas desconheciam o terreno e eram capturados. A maioria não tinha meios de comunicação ou recursos para regressar. Em muitos casos, os seus captores mudavam de nome, proibiam-nos de falar a sua língua e impunham novas regras. Esta ruptura com a sua identidade causava profundos danos emocionais. À distância,
a violência e a falta de contato com as suas raízes afetavam a sua saúde mental. Alguns morriam naquelas terras sem poderem deixar qualquer mensagem. Aqueles que conseguiram regressar fizeram-no anos depois. Regressaram mais velhos, com cicatrizes físicas e memórias dolorosas. Alguns já não tinham familiares vivos. Outros foram recebidos por familiares que não os reconheceram. Nas aldeias, estas histórias eram contadas em voz baixa e triste. As marcas permaneceram na memória coletiva. O comércio humano, através da pesca do melro, não era escondido. Várias potências coloniais permitiam-no ou ignoravam-no. Alguns capitães de navios eram conhecidos por estas práticas. Utilizavam rotas estabelecidas, coordenavam-se com os comerciantes do continente e faziam várias viagens por ano. Para eles, era um negócio. Com o passar do tempo, as queixas dos missionários e os protestos de algumas comunidades foram ganhando atenção. Em 1872, foi aprovada uma lei britânica para proteger os ilhéus do Pacífico. Esta lei proibia os raptos e estabelecia penas para os culpados. Desde então, vários navios foram inspecionados e alguns capitães foram levados a julgamento. Mas muitas vítimas já tinham sido capturadas e nunca mais regressaram. Em Tuvalu, os efeitos da pesca do melro duraram mais tempo do que o relatado. Durante gerações, o período foi mencionado com cautela, não apenas pela dor, mas também pelos sentimentos entrelaçados de vergonha, raiva e impotência. Em várias famílias, as histórias foram passadas de avós para netos, sempre com nomes que já não existiam e lugares que nunca mais ninguém poderia voltar a ver. Onde a palavra do pastor é lei. Em Tuvalu, a igreja não é apenas um edifício. É o centro da vida em cada comunidade. As pessoas não a visitam apenas aos domingos. A presença da religião faz-se sentir todos os dias, desde o início da manhã até a noite. O pastor não se limita a liderar as orações. É também uma figura que guia, decide, lidera e, muitas vezes, tem a palavra final em questões sociais, familiares e coletivas. A igreja mais difundida no país é de tradição protestante, conhecida localmente como Igreja de Tuvalu. Mais de 95% da população pertence-lhe. Cada aldeia tem a sua própria igreja, e cada igreja tem a sua própria estrutura de liderança. As decisões mais importantes da aldeia passam, geralmente, pelo filtro do conselho religioso. Em muitos casos, antes de organizar um evento ou fazer um anúncio público, o pastor é consultado. As reuniões religiosas são pontuais e bem organizadas. Os moradores chegam em trajes formais, a pé ou de moto. Sentam-se em grupos familiares. Durante as orações, ninguém fala, ninguém se mexe sem permissão e todos seguem a voz do líder. A participação é voluntária, mas a pressão social faz com que poucas pessoas a deixem de frequentar. Ir à igreja faz parte do ritmo semanal, assim como cozinhar ou cuidar do jardim. Os sermões não se limitam a temas de fé. Abordam também o comportamento, o respeito, as relações pessoais, o dinheiro e a disciplina. O pastor utiliza exemplos do dia a dia para explicar o que considera certo. Muitas destas mensagens tornam-se regras que todos seguem, mesmo que não estejam escritas. Se alguém agir de forma diferente, é provável que outra pessoa aponte o facto, ou o problema chegará ao conhecimento do conselho. Nas escolas, a instrução religiosa faz parte do currículo. Desde cedo, as crianças aprendem orações, hinos e passagens dos livros sagrados. Os professores também fazem parte da comunidade de fiéis. Os valores ensinados na sala de aula são os mesmos que os reforçados em casa e na igreja. Cria-se assim uma linha de pensamento única que se repete geração após geração. Os eventos públicos começam quase sempre com uma oração, seja uma reunião política, uma campanha de limpeza ou uma cerimônia civil. O respeito pela igreja é mantido a todos os níveis. Até as autoridades governamentais demonstram deferência para com os líderes religiosos. São ouvidos com atenção, é-lhes reservado um lugar especial e as suas opiniões têm um peso real nas decisões.
Nas famílias, as regras são também determinadas pela religião. Espera-se que as crianças obedeçam, que os mais velhos sejam ouvidos e que os costumes se mantenham inalterados. Os casamentos são celebrados de acordo com as regras da igreja e os batismos seguem uma ordem fixa. Nos lares, a oração é feita antes das refeições, antes de dormir e em momentos de dificuldade. Tudo isto é naturalizado, não é discutido, é feito. Os feriados religiosos marcam o calendário local. Durante estas datas são organizadas reuniões especiais, coros, jantares comunitários e atividades comunitárias. Os preparativos podem demorar semanas. A participação não se limita aos fiéis ativos. Toda a aldeia colabora. Cozinham juntos, decoram a igreja, ensaiam canções e distribuem tarefas. Aqueles que não colaboram são excluídos da comunidade. Nos conflitos entre vizinhos, a igreja também intervém. Quando há discussões, mal-entendidos ou problemas graves, é frequentemente convocada uma reunião, liderada pelo pastor ou pelo conselho. Nela, as pessoas conversam, ouvem, propõem uma solução e pedem um acordo. A ideia é resolver o problema sem recorrer a meios externos. Este método de resolução é aplicado tanto em questões familiares como em disputas por terras ou dinheiro. As doações fazem parte do compromisso. Cada membro contribui com uma quantia de acordo com as suas possibilidades. Este dinheiro é utilizado para manter a igreja, ajudar os necessitados e financiar eventos. Em muitas casas, uma parte do rendimento mensal é reservada para cumprir esta obrigação. Ninguém o exige com papelada, mas todos sabem quando, quanto e como devem contribuir. As canções religiosas desempenham um papel importante. Os hinos são cantados com entusiasmo em cada culto. Uns são na língua local, outros em inglês. As vozes podem ser ouvidas de longe, especialmente de manhã cedo ou à noite. As pessoas cantam com entusiasmo. Não o fazem por entretenimento, mas como um ato de devoção. Nas pequenas cidades, a música sacra é o som que define o ritmo do dia. O que se espera de si se nasceu mulher? Em Tuvalu, as tarefas não são distribuídas ao acaso. Desde cedo que uma menina sabe o que deve fazer e como se deve comportar. Ela não aprende isso nos discursos ou nos livros. Ela aprende em casa, na rua, nas reuniões e nos gestos do dia a dia. Olhares, silêncios e palavras marcam um caminho que é seguido sem questionamentos. As mulheres têm uma rotina clara. Acordam cedo, limpam os seus espaços, preparam as refeições e cuidam dos filhos. Algumas trabalham na terra ou ajudam no mar, mas regressam quase sempre para cuidar da casa. Organizam a ordem dentro de casa. Ocupam-se de lavar, cozinhar, arranjar e estão atentas ao que é necessário. Quando há uma reunião, são as primeiras a chegar e as últimas a sair. Servem os convidados, distribuem os pratos, recolhem as sobras e garantem que tudo está no seu devido lugar. Se houver um evento familiar, preparam a refeição na noite anterior. Se houver uma cerimônia, passam a ferro as roupas de todos e revêem os detalhes. A imagem esperada de uma mulher é firme, mas discreta. Ela deve falar quando apropriado, sem levantar a voz. Deve estar presente em tudo, sem querer ser o centro das atenções. É valorizada pela sua dedicação, pela sua capacidade de apoiar sem protestar e pela sua disponibilidade para doar sem pedir. Quando chega a adolescência, as regras são reforçadas. O controle sobre o corpo aumenta. Espera-se que ela se vista modestamente, evite a exposição excessiva e evite misturar-se com certos grupos não acompanhados. O comportamento é cuidadosamente monitorizado para evitar dar aso a comentários. Um gesto mal compreendido pode tornar-se tema de conversa entre vizinhos. Os relacionamentos são monitorizados de perto. Existe uma linha tênue entre o que é permitido e o que é mal visto. Espera-se que os relacionamentos evoluam formalmente. A liberdade total não é promovida, nem a exploração descomprometida é encorajada. Em muitos lares, pouco se fala sobre o assunto. As regras são compreendidas por hábito, não por conversas abertas. Quando uma mulher se casa,
assume uma nova lista de responsabilidades. A partir daí, cuida do marido, dos filhos e, em muitos casos, dos pais de ambos. Também representa a família em reuniões sociais, mantém a casa em ordem e participa em atividades comunitárias. Tudo isto sem descurar as tarefas que já desempenhava. Nas decisões familiares, a sua voz conta, mas em espaços limitados. Em questões importantes, a palavra final pertence geralmente a outros. As mulheres organizam, apoiam, planeiam e corrigem, mas sem roubar o protagonismo. Esta forma de agir está presente em todas as gerações. É ensinada pelo exemplo e repetida sem interrupção. O corpo da mulher é cuidado e vigiado. Não como uma questão pessoal, mas como parte da honra familiar. Espera-se que mantenha certos limites, evite certas companhias e não viole as normas sociais. Há uma pressão constante, mesmo que não seja dita em voz alta. As regras estão no ar e todos as conhecem. As questões de intimidade não são discutidas abertamente. Não são explicadas com clareza. São presumidas. As raparigas crescem sem receber respostas diretas. Aprendem através da observação, de comentários aleatórios ou do que ouvem dos outros. Isto cria confusão, medo ou dúvidas que nem sempre são resolvidas. As situações de pressão não são facilmente denunciadas. Os problemas são geralmente resolvidos no seio da família ou com a intervenção de líderes comunitários. As instituições formais nem sempre intervêm. O objetivo é evitar escândalos, proteger a imagem e manter a harmonia exterior. Existem tarefas atribuídas apenas às mulheres. Por exemplo, cuidar dos doentes, acompanhar os enlutados ou organizar grandes refeições. Estes papéis não são questionados. São aceites como parte do seu dever. As mulheres mais velhas são responsáveis por ensinar estes papéis às mais jovens. E assim o ciclo é transmitido. Existem também espaços onde as mulheres se encontram. Aí, conversam sem grande filtragem. Partilham receitas, discutem situações do bairro e oferecem conselhos umas às outras. Estes momentos não são públicos, mas são importantes. Aliviam o peso da rotina e trocam informações úteis. Em alguns casos, as mulheres ocupam cargos locais ou participam em comitês. Mas estes espaços não alteram a lógica geral. A sua presença é útil, mas mantém-se dentro de limites definidos. Os seus esforços são reconhecidos, mas não promovem uma transformação profunda da ordem tradicional. Nos festivais, as mulheres preparam tudo. Cozinham durante horas, organizam a decoração, decoram o local e limpam tudo quando tudo está terminado. Raramente participam como figuras centrais. O seu papel é sustentar o evento, não liderá-lo. Isto também é visto como parte do equilíbrio social. Comer o suficiente. Quando a chuva não chega. Em Tuvalu, obter água potável não é tão simples como abrir uma torneira. Não existem rios, lagos ou nascentes naturais que forneçam água durante todo o ano. As pessoas dependem quase exclusivamente da chuva. Cada casa tem o seu próprio sistema de recolha. Os telhados estão ligados a caleiras que canalizam a água para grandes tanques de plástico ou cimento. Quando chove forte, estes tanques enchem. Mas, se a chuva se atrasar, tudo se torna mais complicado. As reservas diminuem e cada litro precisa de ser conservado. As pessoas usam apenas o necessário, para beber, para cozinhar, para lavar, apenas o suficiente. Algumas famílias têm maior capacidade de armazenamento. Outras precisam de partilhar ou pedir ajuda aos vizinhos. Existem poços em algumas áreas, mas a sua utilização é limitada. A água subterrânea entra em contato com o mar e transporta sal. É imprópria para beber e, por vezes, nem sequer para lavar. Esta mistura salobra danifica as roupas, irrita a pele e prejudica as culturas. Por isso, a maioria das pessoas espera pacientemente pela chuva e organiza a sua vida em torno dela. Quando há uma seca prolongada, é declarado o estado de emergência. As autoridades pedem apoio a outros países, enviam navios com tanques e distribuem água por turnos. Formam-se longas filas, os galões são distribuídos e os horários são ajustados. Nada é desperdiçado. Cada gota conta. As plantações também sofrem. O terreno é plano.
com zonas arenosas e outras com restos de coral. O solo não é fértil. É difícil cultivar qualquer coisa sem cuidados especiais. As plantações mais comuns são o taro, a banana e o coco. Outras raízes e alguns vegetais também estão a ser testados, mas tudo depende da qualidade da água. Quando a água salgada penetra por baixo, as raízes das plantas queimam. As folhas murcham e os frutos não crescem. Em alguns terrenos, a plantação foi interrompida completamente. Noutros, canteiros elevados foram construídos com terra trazida do exterior. Mas isso exige trabalho, tempo e materiais que nem todos têm. Os animais de quinta também dependem de água doce. Porcos, galinhas e alguns patos são criados em Tuvalu. Alimentam-se de restos de comida, ervas e tudo o mais que esteja disponível. Os cuidados diários incluem a limpeza, a alimentação e a sombra. Quando a água é escassa, o consumo humano é priorizado e os animais sofrem. As explorações de suínos estão localizadas em áreas abertas, muitas vezes perto da costa. Algumas ficam perto do aeroporto. Os donos saem cedo para alimentar os porcos. Regressam no final do dia para verificar o seu bem-estar. São espaços simples, com vedações de madeira, telhados claros e recipientes improvisados. A pesca continua a ser essencial para a sua dieta diária. As pessoas saem de barco, lançam linhas ou estendem redes. A pesca é feita perto da costa ou em zonas mais profundas, dependendo do clima. O peixe fresco é partilhado entre famílias ou vendido em pequenas quantidades. São também recolhidos mariscos, moluscos e outras espécies que vivem perto da costa. Em determinadas alturas do ano, a pesca diminui. O mau tempo ou as alterações na água afetam a quantidade capturada. Nestes casos, dependem das suas reservas: arroz, massa, alimentos enlatados. A maior parte deste alimento chega de barco de outros países. É vendido em pequenas lojas, com preços que variam de acordo com a oferta. Muitos produtos não são produzidos localmente. Farinha, óleo, leite, açúcar, leguminosas e outros bens básicos chegam do estrangeiro. O mesmo acontece com o combustível, os materiais de cozinha e alguns utensílios do dia a dia. Tudo isto depende das ligações marítimas. Se um barco se atrasar ou houver problemas de transporte, as prateleiras ficam vazias. A cozinha tuvaluana combina o que está disponível com o que está disponível. Os pratos simples são preparados com arroz, peixe, coco e fruta. Outros alimentos incluem a fritura, o assado ou a fervura, dependendo do tipo de alimento. A lenha e o gás são as fontes de cozedura mais utilizadas. Em algumas casas, a cozedura é feita ao ar livre, sob um teto, com grandes panelas partilhadas. Durante as celebrações, são feitas maiores quantidades de cozedura. Os porcos são abatidos, as raízes são assadas e os pratos grandes são servidos em folhas ou tabuleiros. As famílias partilham a comida e as sobras são guardadas. Estes dias são excepcionais. A abordagem habitual é medir, distribuir e garantir que todos têm o básico. O pequeno almoço é geralmente leve: chá, pão, alguma fruta ou comida do dia anterior. O almoço é a refeição principal. O jantar depende do que sobrar ou do que for encontrado. Não há menus extensos nem variedade diária. Todos comem o que está disponível, sem reclamar, sem desperdício. Um país salvo nos ecrãs. Tuvalu está a preparar uma cópia de si mesma que não se molha, não se afunda e não se parte com o vento. É uma versão digital. Não pode andar sobre ela, mas pode vê-la de qualquer parte do mundo. É um projeto que procura garantir que a sua imagem e cultura continuem a existir, mesmo que o território desapareça. A ideia é construir um país inteiro dentro da internet, com paisagens, estruturas, sons, movimentos e detalhes que imitam a realidade. Tudo isto está a ser organizado numa plataforma virtual, onde cada ilha terá o seu próprio espaço, cada canto terá a sua própria forma e cada pessoa poderá ter a sua própria representação. O ponto de partida é Te Afualiku, uma das ilhas que já apresenta sinais de desaparecimento. É a primeira a ser transformada numa versão digital. Os edifícios são digitalizados, as estradas são traçadas em gráficos
e as vistas são recriadas com imagens recolhidas pelas equipas locais. Cada planta, cada cor, cada forma é colocada na sua localização digital como se estivesse num mapa exato. Os habitantes também terão os seus avatares. As figuras tridimensionais movimentar-se-ão pelo espaço criado. Poderão caminhar, conversar, cantar, encontrar-se e relembrar. Não estarão fisicamente presentes, mas poderão visitá-lo a partir de um computador ou dispositivo ligado. Será como entrar numa maqueta viva, onde tudo se mantém igual, mesmo que o exterior mude. A língua local fará parte do ambiente. As pessoas poderão conversar, ouvir música e ler frases típicas. A intenção não é apenas mostrar o país, mas mantê-lo em uso. Evitar que se torne um postal congelado, mas sim uma experiência ativa. Um lugar que continua a ser habitado, mesmo à distância. O projeto também preserva artefactos culturais. Trajes, danças, instrumentos e símbolos estão a ser digitalizados. Cada elemento é registrado, fotografado e modelado para que tenha o seu próprio espaço dentro do ambiente virtual. Desta forma, não se perde nem se dilui. É preservado tal como está. As reuniões com os técnicos do projeto são realizadas por videochamada. Alguns especialistas trabalham a partir de países distantes. Outros viajam para Tuvalu para recolher dados. Discutem medidas, texturas e sons. Os cronogramas são ajustados, os detalhes são revistos e os modelos são criados. Tudo leva tempo. Não é imediato, mas o progresso é feito passo a passo. As decisões são tomadas pelo governo em conjunto com os consultores de tecnologia. A plataforma, o armazenamento, a segurança e as opções de acesso são avaliadas. O objetivo é que o sistema seja leve, aberto e compatível com a maioria dos dispositivos. Visa também funcionar com ligações lentas, uma vez que muitas pessoas não têm acesso rápido à internet. As escolas do país já estão familiarizadas com o projeto. Alguns jovens participaram nos primeiros testes. Viram as imagens, moveram os seus próprios avatares e deram as suas opiniões sobre como se sente o espaço virtual. A reação é mista, curiosidade, entusiasmo, surpresa, mas todos compreendem a ideia. Salvar o que pode desaparecer. Não se trata apenas de turismo ou de uma exposição. O objetivo é criar um local para onde os cidadãos possam ir quando já não houver terra firme. Um ponto de encontro, um lugar de memória, um lugar de conexão. Que a distância não apague a história. Que a falta de território não corte ligações. O projeto recebeu apoio de organizações que trabalham com questões climáticas e culturais. Foram oferecidos financiamento, assessoria técnica e cobertura para divulgar a iniciativa. Foram publicadas notícias, entrevistas e reportagens sobre o que Tuvalu está a fazer. É incomum ver um país a tentar preservar-se desta forma. Uma data final de lançamento ainda não foi definida. O processo de modelação leva tempo. Os dados precisam de ser validados, os erros corrigidos e os ambientes ajustados. Mas a base está pronta. Já é possível ver partes do país construídas digitalmente, com luzes, sombras e texturas que imitam a realidade. Os migrantes também poderão utilizar esta plataforma. Mesmo que vivam noutro país, poderão entrar com o seu avatar, explorar o espaço e ver os locais onde nasceram ou onde viveram os seus pais. Será uma forma de regressar, mesmo que o mar tenha coberto tudo. Não há promessas exageradas. Ninguém diz que substitui a vida real, mas entende-se que pode ajudar a manter algo a arder, como uma vela que nunca se apaga. Uma presença sustentada por imagens, sons e memórias organizadas. Tuvalu não quer desaparecer sem deixar rastro. Quer estar presente em algum lugar. E se não o puder fazer em terra, falo-á online. Em telas. Em dispositivos. Em espaços onde ainda se pode entrar, olhar, mexer-se e estar. Assim, enquanto houver alguém que saiba como era viver lá, mesmo que seja longe, mesmo que seja noutro país, Tuvalu continuará a existir. Mesmo que já não tenha chão firme, ficará na memória. Mesmo que não possa ser visto em mapas, ainda estará lá.